Rússia reabre mercado para carne suína e bovina do Brasil. Produção de café em Rondônia evolui e pode ser recorde em 2019. Exportação de mamão é recorde em receita na parcial de 2018. Avanço da colheita de trigo confirma quebra de produtividade no Rio Grande do Sul. Olá, boa tarde para você que está aqui conferindo a programação do Canal do Boi. Está no ar mais uma edição do Agricultura BR e nós começamos essa edição falando de grandes oportunidades que traz grandes investimentos e bons negócios. Não é isso mesmo, Ju? Boa tarde. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. É isso mesmo. A primeira semana Nelore e Sindi Camparino está um sucesso. Desde o último final de semana, você tem tido a oportunidade de adquirir animais excepcionais ao longo da programação do SBA, animais a preço fixo. São fêmeas Nelore, Nelore Mocho e Sindi, sendo colocadas à disposição do mercado de uma modalidade de negócios bastante diferenciada. No leilão, na oferta, melhor dizendo, desta noite, lotes inéditos. E para a gente reforçar o convite para você que está nos acompanhando, estamos aqui no estúdio hoje com Silvestre Marinho, ele que é da Connect Leilões, e também Geraldo Carvalho, da Carvalho Assessoria. Silvestre e Geraldo, boa tarde para vocês. Essa noite é especial, então. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí pelo Canal do Boi, pelo Agricultura BR. Exatamente, é uma noite de muitas ofertas, né? A gente fala semana, mas na realidade é um shopping, é confirmação, é preço fixo, não tem a pressão do leilão. O cliente fique muito à vontade, né, para ligar na mesa e confirmar. A única coisa que a gente sempre fala é que o cliente ele tem que ser ágil também para não perder o lote, porque geralmente acontece do cliente ligar, pedir para colocar o lote, demora na escolha, aí vem um outro cliente que está acompanhando também, né, e acaba confirmando, né, Geraldo? É isso aí. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Silvestre. Boa tarde, amigos que nos acompanham na Agricultura BR. Estamos aqui para falar desse grande evento, um evento inédito da Camparino, a primeira mega oferta de fêmeas da Camparino, a Camparino que realiza o maior leilão de reprodutores, a maior média de reprodutores que o Canal do Boi tem o prazer esse ano de fazer lá na Expo Genética, o leilão Naviraí Camparino. E agora, 540 fêmeas sendo ofertadas nessa semana, como você falou, Nelore, Nelore Mocho e Sindi. Os preços são fixos. Hoje nós vamos entrar a partir das 20h30 pelo Canal do Boi, mostrando lotes inéditos, como você falou. Aí nós vamos estar vendo imagens da Fazenda Camparino, essa reportagem belíssima feita pelo canal, mostrando os animais que estão sendo ofertados. Essas fêmeas, sim, todas elas estão sendo ofertadas, grande parte já foram vendidas, comercializadas. Como o Silvestre falou, aqui não é leilão, não é sucessão de lãs, basta o amigo, quando vê o lote, gostar, confirmar. E se também quiser alguma informação a mais, é só ligar na mesa, porque lá na mesa, né, Silvestre, vai ter todos os lotes, as filmagens, o preço é fixo e são preços muito convidativos. Lembrando que o frete é grátis, então você vai estar recebendo na sua casa, o evento é em 30 parcelas, como os grandes leilões, e uma coisa vocês podem ter certeza, a genética que vocês vão estar levando para casa é uma genética que hoje no Brasil, podemos falar que é uma das principais genéticas do Brasil, de Nelore, Nelore Mocho e Sindi. A seleção de Sindi da Camparino é um pouco mais recente do que o Nelore, mas não por isso a gente pode falar que o Sindi, a qualidade não é tão grande igual o Nelore, porque ele entrou adquirindo de criadores de 50, 60 anos de seleção, como a base Sindi da Camparino é do Adalto Castilho, é da seleção Sindi Castilho. O seu Zé comprou aí uma base lá no Adalto e depois de 8 anos já investindo no Sindi, pela primeira vez colocando também fêmea Sindi no mercado, Juliana. A raça Nelore já é bastante consolidada, né? Conhecida, a raça Sindi, então entrando com força agora também, né, Geraldo? Exatamente. A Camparino, que há anos faz o maior leilão de reprodutores do Brasil, Nelore e Nelore Mocho, e agora também
há 2 anos fazendo o leilão de Sind na Expogenética, junto com um grupo de criadores, que é o Adaldo e o Renê Barbour, e eles fazem o leilão de Sind também, que foi transmissão pelo Canal do Boi, um evento extraordinário, média dos reprodutores quase R$12 mil, e aqui vocês vão estar comprando mães desses touros, irmãs dos touros, só que tem que pegar o telefone e ligar, porque a gente vem desde sábado vendendo, uma audiência extraordinária do SBA, e muitos lotes já comercializados. O evento, nós tínhamos 140 lotes no nosso evento, e só falta 44 lotes. Tem que correr então. Então aí pouco mais de 30%, e não é porque esses lotes que faltam a gente comercializar que de forma alguma que é pior ou melhor do que os que já vendemos. Nós vamos deixando todo dia para mostrar lotes inéditos. Hoje à noite nós vamos ter lotes inéditos pelo canal do Boi, a partir das 20h30. Agora, se a pessoa estiver curioso, não quiser esperar para a noite, quiser ligar na Connect Leilões, aí como que faz, Silvestre? Não, a nossa mesa operadora, ela funciona direto. Lá no próprio site tem o número do WhatsApp. Se ligar lá na mesa operadora e não tiver ninguém, vamos falar que seja agora na hora do almoço, por exemplo, é só mandar o WhatsApp, que a gente está pronto para tirar todas as dúvidas, né? O negócio é atender o criador, é a Fazenda Camparino batendo todos os recordes, né? Nessa modalidade de Olho na Fazenda, é o primeiro evento que tem essa quantidade de animais e com certeza com um faturamento igual. Já faturamos mais de 2,5 milhões e a perspectiva aí é chegar nos 4 milhões de venda. Então a coisa está acontecendo, né? O que o Geraldo falou é a pura verdade. A gente, os animais que a gente tem a comercializar ainda, já comercializando 65%. Mas é um gado de uma genética de um tipo só. Você olha um lote, você está vendo os demais também. Aí o cliente vai mais no gosto. Porque talvez ele gosta mais de um touro, ele gosta mais de uma característica, mais a genética, a base, o tipo de gado é um só. Então o comprador ele fica muito à vontade para fazer a escolha, né? Então tem ainda 200 animais de muita raça. Os animais mais, para ter uma ideia, os animais de melhor avaliação, a gente está para comercializar ainda, né, Geraldo? Exatamente, Silvestre. O gado jovem, né, que são os animais aí de excelente avaliação, nós temos vários lotes desses ainda para ser comercializado. Às vezes a gente estava focando tem mais. Filha do DIF, tem, né? Várias filhas do Rendif, várias filhas do Rendiablo, que é um touro extraordinário, o Rendiablo, e eu acho que só quem tem filhas dessa idade já, filhas de ano, é a Camparino e a genética aditiva. O seu Zé Humberto, a seleção Camparina, usa reprodutores jovens, por isso que estão colocando filhas do Rendiablo que ninguém tem. Até pedir, Silvestre, se puder aí, colocar o telefone também da Connect Leilões, porque às vezes quem está nos assistindo aí, quiser saber mais informações, né? Então você podia também passar para a TEG, se puder colocar o telefone da Connect Leilões. Se puder colocar no caractere os nossos telefones, né? Aí ficaria mais fácil, né? Mas também é só entrar no site da Connect Leilões, lá tem todas as informações. Então, é uma genética diferenciada. Vários touros que a gente, de pais de bezerras que a gente está comercializando, vários touros, Juliana, os criadores chegam na central para comprar sêmen e não tem. E aqui a gente já tem o produto pronto já, que já foi passado por um crivo de seleção, aonde o seu Zé Humberto, junto com a doutora Roberta Gestal, eles são muito exigentes, né? Então já foi passado por um crivo, já foi feito todo o trabalho, então é só comprar a mercadoria pronta aí, filha do DIF, filha do Fenômeno, filha do Diablo, filha do Truque, né? O Truque que foi um dos grandes animais mais destacados dentro da Expogenética. Então o que nós temos para falar para você, criador que está nos acompanhando aí, é uma genética diferenciada, tanto no Nelore Mocho e na raça Sind também. É isso aí, Juliana. E só para completar, nós temos baterias de novilhas, temos ainda baterias de vacas paridas. Então, o amigo que quer comprar vacas paridas, tanto Nelore quanto Nelore Mocho, nós temos vacas paridas. Temos matrizes prenhas, vacas com prenhas confirmadas dos grandes reprodutores da atualidade, e temos o Sind também. Então, você que está nos assistindo, não perca. Hoje, a partir das 20h30 pelo Canal do Boi, nós temos aí a programação a noite toda mostrando animais a preço fixo, animais inéditos, e você não pode perder. Não fique de fora dessa genética Camparino, que é a genética que vem conquistando o Brasil. Juliana. Geraldo, Silvestre, agradeço muito a participação de vocês aqui no Agricultura BR. Desejo bons negócios na noite de hoje e que eles sigam até o dia 4 de novembro. Obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Primeira semana Nelore Sind Camparino, então, acontecendo ao longo dos próximos dias, ainda aqui pelo SBA, na noite desta quinta-feira, a partir das 8h30, pelo horário de Brasília, lotes inéditos.
E nós vamos agora a Brasília para as últimas atualizações sobre a transição do governo. Uma das maiores polêmicas que está rondando o novo governo é a possível fusão do Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente. O atual ministro da Agricultura, Blairo Maggi, está em missão nos Emirados Árabes e diz que lamenta essa decisão do novo presidente eleito, Jair Bolsonaro, e diz que essa possível fusão pode prejudicar e muito o agronegócio brasileiro. Dos atuais 29 ministérios, o próximo governo pretende ficar com 15 ou 16. Tudo com uma nova cara, alguns deles com superpoderes e atribuições. A Fazenda vai se juntar a planejamento, indústria e toda a estrutura da economia. A formatação final da parte administrativa já deve ser anunciada nos próximos dias. Para o agronegócio, uma outra novidade está movimentando ruralistas, ambientalistas e técnicos. É a fusão da agricultura e do meio ambiente em um superministério. Os dois lados veem a mudança com preocupação. Para a agricultura não é condição sine qua non essa junção de ministérios. Nós temos aí muitas coisas a serem discutidas e claro que com um novo governo, uma nova política, um novo viés, né, a gente acha que pode influenciar muito para o bem da agropecuária brasileira. Os especialistas avaliam as consequências da nova estrutura. Essa decisão de fundir traz muitos desafios porque os interesses que são trabalhados nos ministérios eles são muito diferentes. Então, enquanto você tem interesse agronômico na agricultura, você tem interesse em defesa do meio ambiente do outro lado. E realmente conseguir encontrar um ponto de equilíbrio entre esses interesses é que é o grande desafio. Que para nós significa a extinção do Ministério do Meio Ambiente, sendo que só algumas das atribuições do Ministério do Meio Ambiente fazem sentido ser incorporadas no campo da agricultura. O Ministério tem atribuições relacionadas às áreas urbanas, às áreas marinhas, relacionadas às questões de infraestrutura, transportes, energia, que não tem como ser tratadas no âmbito da agricultura. O Ministério do Meio Ambiente divulgou uma nota nesta quarta sobre a fusão dos dois ministérios. O ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte, disse que vê essa fusão com muita preocupação e acredita que o dano maior vai ser para a economia, sobretudo do agro, por conta de possíveis retaliações comerciais por parte de países importadores. Catarina Martorelli para o SBA. A Rússia vai voltar a importar carne bovina e suína do Brasil a partir de hoje, quinta-feira. Os embarques estavam suspensos desde o início de dezembro de 2017, devido ao uso de ractopamina na ração que alimenta os animais, sendo que a Rússia tem restrições a esse produto. E o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que está em viagem pelos Emirados Árabes, comemorou esta notícia de reabertura do mercado da Rússia para as carnes bovina e suína do Brasil. Veja o que ele disse. Olá, acabo de receber uma notícia ótima da Rússia. Nesse momento, já aqui 21 horas de Dubai, estou aqui para fazer uma missão também de abertura de novos mercados. Mas a gente foi aqui interrompido, então, por essa notícia boa, uma notícia que desde dezembro nós esperávamos, que é a reabertura do mercado de carnes suínas e bovinas para a Rússia. Uma coisa muito desejada, muito esperada pelos produtores, suinicultores brasileiros, principalmente. Então, nós estamos aqui comemorando e eu quero agradecer ao empenho de todos os produtores que se envolveram nisso, aos industriais, às plantas frigoríficas, ao meu pessoal do MAPA, ao nosso embaixador na Rússia e também o nosso Adido, que fica lá, o Coutinho. E agradecer a turma do Odilson, a turma da SDA também, que foi muito importante para que a gente pudesse fazer isso. É difícil abrir mercado, é fácil perder mercado, é muito mais difícil reconquistar os mercados. Então, estamos todos muito felizes hoje pela reabertura desse mercado. Um abraço a todos, vamos em frente. As empresas que estavam suspensas e que vão retomar as exportações são as seguintes. Acompanhem comigo na sua tela. Barra Mansa Comércio de Carnes e Derivados, Agroindustrial de Alimentos, Alibem Alimentos, Adele Indústria de Alimentos, Minerva, Cooperativa Central Aurora Alimentos, Frigorífico Astra do Paraná e Frigorífico Vale do Sapucaí. A reabertura de mercados da Rússia para carne suína e bovina não contempla a BRF e a JBS. E para falar sobre esse assunto, vamos à Bolsa Brasileira de Mercadorias conversar com Walter Puga. Boa tarde, Walter Puga. O que isso influencia no mercado?
Olha, mudou muito. Na verdade, nós tivemos a reabertura, foi um trabalho difícil desenvolvido pelo ministro Blairo Maggi, é de fato uma comemoração. Mas vamos lembrar que agora a Rússia só liberou a exportação, né, de 9 frigoríficos brasileiros. Vamos lembrar que antes nós tínhamos 18 frigoríficos brasileiros autorizados a exportar para a Rússia, isso só para carne suína, e outros 30 frigoríficos autorizados a exportar carne bovina, ou seja, reduziu muito, de 30 para carne bovina, caímos para apenas 5, né? A empresa que teve liberação, as empresas já são conhecidas, é um número muito pequeno. Vale lembrar que entre os frigoríficos de carne bovina, o único entre os grandes que foi beneficiado foi a Minerva Foods, cujas ações ontem subiram mais de 6,5%. JBS e Brasil Foods ficaram de fora. São grandes produtores de carne suína, são empresas que interessam muito ao Brasil, né? São empresas grandes, têm atuação no exterior, mas não tiveram liberação do governo russo. Importante lembrar também que entre esses frigoríficos apenas alguns tiveram liberação para carne suína e outras para carne bovina, né? Vamos lembrar que 4 poderão exportar carne suína e 5 desses 9 terão autorização para comercializar carne bovina a partir de hoje. Portanto, de olho na informação, a perspectiva é melhor? É melhor. Hoje, por exemplo, o jornalista Mauro Zapalon, da Folha de São Paulo, lembrava que o setor de carnes terá um novo ânimo agora em 2019 com a reabertura da Rússia. Até porque há o que comemorar de fato, né? Os chineses já vêm elevando as compras no Brasil, devem se abastecer ainda mais com produto brasileiro, com carne suína, né? Além da China, o Brasil é alvo também de alguns países consumidores, grandes consumidores de carne suína. Hong Kong está comprando mais do Brasil. O Japão e a Coreia do Sul, segundo a Folha de São Paulo, também abriram os mercados para o Brasil. E o México terminou na terça-feira, agora dia 30, uma visita para conhecer o sistema de produção brasileiro. O jornalista Mauro Zapalon, da Folha de São Paulo, destacava isso num artigo publicado no jornal nesta manhã. Até a Índia, que é o segundo país mais populoso do mundo, está com representantes no Brasil em busca também da carne suína brasileira. Portanto, para o ano que vem, a situação fica um pouco melhor. É que durante esse período de ausência da Rússia, quando não pudemos exportar, né, o Brasil procurou novos mercados. O ministro Blairo Maggi se movimentou, principalmente na América do Sul, e espera manter esse mercado agora em 2019. A reabertura da Rússia veio em boa hora, como lembrava Francisco Turra, ele é presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, de fato é uma notícia positiva. As exportações deste ano, segundo ele, devem somar 650 mil toneladas, um volume que poderá aí superar as 700 mil toneladas já no próximo ano, segundo Francisco Turra, presidente da ABPA, da Associação Brasileira de Proteína Animal, que trabalha com entidade que representa os processadores de aves e também de suínos. A perspectiva é melhor para o ano que vem? É, mas ainda vamos aí amargar um ano difícil, principalmente por conta da Rússia ter impedido, bloqueado assim, a entrada de carne brasileira lá. Volto para Campo Grande. Tá certo, Pulga, e o Pulga continua com a gente porque agora o assunto é mercado financeiro. Ju? Vamos então acompanhar já o dólar aqui no Brasil, que no início desta quinta-feira chegou a oscilar frente ao real, mas há pouco vinha em movimento de queda. A moeda norte-americana é vendida agora no país a R$ 3,68 mais 8, com variação negativa, queda de 0,91%. O mercado segue de olho no que acontece no exterior e também aqui no Brasil, no cenário político. A última notícia diz respeito que Sérgio Moro aceitou o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça. Vamos saber sobre mais detalhes do mercado financeiro agora com o Pulga mais uma vez. Pulga. Olha, vamos lembrar que hoje o dólar voltou a ceder, você lembrava isso agora há pouco, já na faixa de R$ 3,68, mas importante é a decisão tomada ontem também pelo Banco Central. Bom, ocorre o seguinte, a reunião do Conselho de Política Monetária do Banco Central decidiu ontem manter a taxa básica de juros, a chamada taxa Selic, em 6,5% ao ano. Isso já era esperado pelo mercado, mas há um pequeno detalhe, viu, Juliana? É que já era esperada a manutenção dessa taxa de 6,5%, mas no comunicado que distribuiu logo em seguida, o Banco Central informou que indicadores da atividade econômica continuam evidenciando uma recuperação da economia brasileira em ritmo mais gradual que o que foi visto no início do ano, né? E disse ainda que o cenário externo permanece desafiador, com apetite de risco aí em relação às economias emergentes, aquém do nível vigente no início do ano.
Resumindo, há uma perspectiva aí de aumento da taxa de juros, isso já é esperado para o próximo ano. Por quê? A taxa de juros, a taxa Selic, que é usada como referência para a taxa de juros cobrada no Brasil e também base para a negociação do governo com seus papéis, liquidação das contas, né? Negociação, também é utilizada para conter a inflação. Resumindo, quando a inflação está muito alta, a taxa de juros sobe, o Conselho de Política Monetária sobe a taxa para conter os gastos, diminuir os gastos da população, a obtenção de crédito. Com isso, faz retornar a taxa de inflação um pouco mais baixa. Se a inflação cede muito, ele estimula, né? Sobe a taxa de juros para estimular, cai a taxa de juros para estimular o consumo. Resumindo, é um instrumento de política de controle da inflação do governo. E isso vai ser utilizado pelo Banco Central, tanto como foi neste governo, vai ser utilizado também no próximo, porque a independência do Banco Central está ficando evidente a cada ano que passa, ou seja, é necessário manter a independência do banco para tomar as decisões. Afinal, cabe ao Banco Central defender a nossa moeda. E é o que os técnicos do Banco Central pretendem fazer, a diretoria também. Por isso, já sinalizou no comunicado que poderá reconsiderar essa manutenção da taxa de juros de 6,5%, né? 6,50%, 6,5% ao ano. Agora, tudo isso começou lá atrás, quando nós tínhamos taxa de juros a 14,25% ao ano na taxa Selic e tivemos 12 baixas seguidas para chegar nesse ponto agora. Fomos reduzindo as taxas até o mês de maio. De lá para cá, a taxa tem sido mantida pela 5ª vez. Daqui para frente é esperar o comportamento da economia. Por isso, de olho na informação, nós podemos ter surpresa com alta da taxa Selic mais adiante. E o que acontece no mercado enquanto isso? Já vimos que o dólar vinha cedendo. Taxa de juros pode subir, mas se mantém pelo menos a taxa básica. E a Bolsa? A Bolsa reage muito bem. A nossa Bolsa continua atraindo investidores estrangeiros, subiu cerca de 10% no encerramento dos negócios de outubro, ou seja, teve uma recuperação, teve o maior giro médio financeiro mensal da história, ou seja, nós tivemos um giro médio de recursos aí muito mais alto, na faixa aí de 14 milhões, 15 milhões de reais, ou seja, bilhões de reais dia. Isso traz um movimento maior para o nosso mercado. Lógico, os papéis de empresas brasileiras estão mais baratos, por isso atrai investidor estrangeiro. Mas é de ficar de olho na informação, porque daqui para frente, com a acomodação dos ministérios, transição, novo governo, podem ocorrer algumas oscilações. E para finalizar, antes disso, de olho no que ocorre lá fora, porque agora há pouco o presidente Donald Trump, mais uma vez, foi ao Twitter, dizendo que teve uma boa conversa com o governante da China, né, e vê com bons olhos aí um acordo com a China mais adiante. Escreveu no Twitter, disse que a conversa foi muito boa, falou sobre a guerra comercial e falou também sobre a Coreia do Sul, uma questão geopolítica importante. Sinalizou que as negociações caminham bem entre Estados Unidos e a China. Por isso, boa notícia para a semana que vem. Juliana, Carla. Muito obrigada, Puga, pelas informações. Uma boa tarde para você. E nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas atenção para você, produtor, que ainda não encerrou a semeadura de soja. Nós temos previsão do tempo para as áreas produtoras do Centro-Sul que vão apresentar chuva. E veja ainda nesta edição, Rio Grande do Sul volta a exportar carne de frango para o Chile após 12 anos de restrição. Nós voltamos já. A Agricultura BR de volta para destacar agora o mercado da soja. E a gente já começa falando sobre os preços pagos pela saca do grão nos portos do Brasil. Ontem os valores estavam em R$ 87,00. Com a queda do dólar frente ao real, o preço da soja também cai, já que ela é um produto exportável. No Porto de Santos, o valor da saca hoje está em R$ 85,00, mesmo preço encontrado no Porto de Paranaguá, de acordo com a apuração da Grãos Corretora. E
para a próxima semana, a previsão de chuva e chuva forte na região centro-sul do país e os produtores de soja que ainda não plantaram a safra 2018-2019 da oleaginosa podem ser prejudicados. E para explicar melhor como se comporta o clima, vamos lá para a Somar Meteorologia. Juliana Rezende, boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, isso mesmo, tem previsão de chuva ganhando intensidade nas principais áreas produtoras de soja. Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais vão ganhar, então, bastante instabilidades no decorrer da próxima semana. Nesses próximos dias, o cenário ainda vai seguir de chuvas bastante espalhadas. Minas Gerais e Goiás ainda recebem chuvas mais expressivas, mas de forma geral não vai ser aquela chuva tão volumosa e com potencial para muitos transtornos. A gente vai ter, então, chuva bastante espalhada, abrangente até o dia 6 de novembro para grande parte das áreas produtoras de soja. O grande destaque vem para a próxima semana. A partir do dia 7, tem previsão de instabilidades muito intensas entre áreas produtoras de soja do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e também Minas Gerais. Aí sim, dessa vez tem chuva volumosa, chuva pesada, que deve atrapalhar bastante o andamento das atividades no campo, dificultando, então, a entrada das máquinas nas lavouras. A gente tem previsão de acumulados que passam facilmente dos 100 milímetros, podendo alcançar em torno de 130 milímetros de volume de água somente no período do dia 7 até o dia 11 de novembro. Então, é muita chuva para um curto período de tempo. Essa chuva deve aumentar ainda mais as condições de umidade do solo para, em períodos posteriores, os produtores ainda seguir com as atividades de plantio das lavouras, mas durante essa semana o cenário ainda não vai ser muito otimista para os produtores que estão em fase de plantio. E com a chuva ganhando intensidade, ficando cada vez mais localizada na parte central do Brasil, nas áreas do extremo sul e também nas áreas mais ao norte, a chuva perde bastante intensidade. Tem previsão de chuva bem fraca na região sul, enquanto que em pontos do nordeste, tempo mais firme. Agora, no decorrer do terceiro e último período, a partir do dia 12, essa chuva toda já não vai mais acontecer, já perde intensidade. A gente já volta a ter períodos de instabilidades bastante espalhados, mais abrangentes nas principais áreas produtoras e sem riscos para muitos transtornos. Isso porque o volume de água diminui bastante, variando de 30 até 50 milímetros entre os dias 12 e 16 de novembro. Então, no decorrer da próxima semana, é que os produtores devem ter bastante cautela com o andamento do plantio das lavouras de soja, porque tem previsão de muita chuva por aí em áreas produtoras do centro-oeste e também da região sudeste. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. Momento, então, de atenção e planejamento. Vamos agora às informações para o mercado da soja. No cenário futuro, a soja negociada na Bolsa de Chicago sobe nesta quinta-feira. Há pouco, o jornalista Walter Puga Jr. trazia aqui a notícia de que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, publicou na sua rede social, publicou no Twitter, na sua conta, dizendo que teve uma boa conversa com representantes da China, dando a entender ao mercado de que as negociações vão andando bem. Isso traz para cima a soja negociada na Bolsa de Chicago. Veja como sobe bem os contratos de mais curto prazo. Os com vencimento em novembro operam a $8,65 mais 4 por bushel. Posição de janeiro, $8,78 mais 6. Março de 2019, negocia o bushel do grão a $8,90 mais 6, enquanto maio já recupera o suporte de $9 por bushel, perdido nestes últimos dias diante de fortes quedas. Neste momento, maio vem a $9,04 mais 4 por bushel, portanto, dia de recuperação expressiva para a soja em Chicago. E olha só que boa notícia. Após 12 anos de embargo, o Chile reabriu o mercado para a entrada de carne de frango do Rio Grande do Sul. E quem traz as informações para a gente é a Annelise Nicolodi. Atualmente, o Rio Grande do Sul é o terceiro maior produtor de frangos de corte do país, sendo também o terceiro maior exportador brasileiro. Em 2017, de acordo com dados da Asgave, 791 milhões de aves foram abatidas. Em exportações, também em 2017, o Rio Grande do Sul exportou 743 mil toneladas de carne de aves, número que representa 17% das exportações avícolas brasileiras. Os principais mercados compradores são Ásia, Oriente Médio, África e Europa.
Para reforçar o quadro de fiscais veterinários agropecuários, o governo do estado contratou 58 médicos veterinários e 17 profissionais barreiristas, que vão suprir demandas em vários pontos do Rio Grande do Sul. Para o secretário de Agricultura, Pecuária e Irrigação, Odacir Klein, a reabertura do mercado chileno é um reconhecimento aos trabalhos dos profissionais da secretaria, que apesar das dificuldades, trabalham com dedicação para alcançar a excelência em sanidade animal. E o Canal do Boi é a mídia oficial da Showtech 2019, que é realizada em Maracaju, no estado de Mato Grosso do Sul, uma região que tem bom cultivo de soja e de milho e que traz boas produtividades. A pecuária também é forte no município. Pesquisadores da Embrapa Gado de Corte estarão presentes no evento. Saiba mais na reportagem de Kylie Rodrigues. O Showtech 2019 reunirá as maiores empresas e os lançamentos voltados para o setor do agronegócio. A Embrapa Gado de Corte participa do evento. Eu estou com o pesquisador da Embrapa, Renato Andreotti, que fala da participação dele nessa edição. Como que vai ser, doutor? Nós vamos apresentar informações atualizadas sobre o controle de carrapato em bovinos, para melhorar a rentabilidade dos sistemas de produção de cruzados na região de Cerrados aqui no Brasil Central. Nós temos duas novidades para incorporar nesse trabalho. Seria o uso de duchas veterinárias, a importância disso, e também o manejo das pastagens para o controle do carrapato. E como que seria? Dá para a gente dar uma pincelada? Como que é esse trabalho na prática? Como que o produtor aplica isso na propriedade? Na verdade, são técnicas que precisam ser bem dimensionadas e bem pensadas para cada sistema. E com isso, o produtor vai receber as informações da Embrapa de como fazer e quando fazer da forma mais adequada. A ideia da Embrapa é colocar o pesquisador e o produtor pensando e conversando juntos, trocando experiência, para que a pesquisa também possa aprender com o produtor e buscar novas ações de pesquisa para que o sistema seja cada vez mais produtivo. Renato, no caso do manejo da pastagem, é uma utilização mais voltada de forma biológica. Exatamente. O manejo da pastagem ele pode ser pensado para aqueles setores que são mais preocupados com a redução do uso de produtos químicos. Por isso, nós precisamos oferecer para os diferentes mercados de carne diferentes formas de atuação técnica. E aí a indicação seria para o grande, médio, pequeno? Potencialmente pode ser para o grande. E depende muito de como que ele vai montar a sua estratégia de mercado. Tudo tem que ser muito bem planejado. Exatamente. O fundamental é pensar na relação custo-benefício, olhar para o mercado e reduzir o custo para aumentar a rentabilidade. Ok, então muito obrigada, Renato, pelas suas informações. Kylie Rodrigues para o SBA. E olha só, lembrando que a Showtech acontece de 16 a 18 de janeiro de 2019. Deixa aí agendado na sua agenda. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você vai conferir que a produção de café em Rondônia tem avanço e pode ser recorde em 2019. E ainda hoje, na programação do Canal do Boi, tem uma oferta muito especial na primeira semana Nelore e Cindy Camparino. Fêmeas Nelore, Nelore Mocho e Cindy à disposição do mercado, sendo vendidas a preço fixo. Nesta noite, às 8h30, pelo Canal do Boi, você terá lotes inéditos à disposição. Animais de resultado de mais de 50 anos de seleção. Agricultura BR volta já. A Agricultura BR de volta e o destaque agora é para a cana-de-açúcar. A consultoria da Tagro reestimou a
produção de açúcar e uma reestimação para baixo para a safra 2018-2019 na região centro-sul do país. A projeção foi apresentada durante a 18ª Conferência Internacional de Açúcar realizada essa semana em São Paulo. Gustavo D'Angelo traz as informações. Segundo a Datagro, o Centro-Sul deve produzir agora 26.380.000 toneladas de açúcar, enquanto a projeção anterior era de 27.280.000 toneladas. Já a moagem de cana-de-açúcar se manteve praticamente estável, ao passar de 558.120.000 toneladas no último levantamento para os atuais 558.780.000 toneladas. De acordo com a consultoria, a estimativa foi reduzida por conta do recorde histórico de precipitação na região centro-sul para o mês de outubro. Desta forma, usinas que esperavam encerrar a temporada mais cedo estão esticando os trabalhos de moagem. E ao fazer isso, a usina fabrica menos açúcar e mais etanol. Ainda pela questão das chuvas e pela continuidade do processamento, a perspectiva da Datagro para mix de produção do Centro-Sul para o açúcar baixou de 36,2% para 35,5%. O volume de 26.380.000 toneladas esperado para o adoçante está entre os menores patamares históricos, próximo da média atingida em 2007. Quando foram processados 26.470.000 toneladas. No ano passado, a região brasileira fabricou 36.060.000 toneladas. Voltamos aos estúdios em Campo Grande. Durante a 18ª Conferência Internacional do Açúcar e Etanol, promovida pela Datagro em São Paulo, um dos temas mais comentados foi a liberação da venda direta de etanol das usinas aos postos de combustíveis, sem ter a necessidade de passar pelas distribuidoras. A única União da Indústria da Cana-de-Açúcar é contra essa medida, já as entidades são a favor. Durante o evento, o jornalista Walter Puga Júnior conversou com o presidente da Federação dos Plantadores de Cana do Brasil. E a liberação para a venda de etanol das usinas para os postos de abastecimento e atendimento direto ao consumidor foi um assunto também abordado aqui na 18ª Conferência de Açúcar e Etanol, promovida pela Datagro em São Paulo. Eu tenho aqui ao meu lado Alexandre Lima, presidente da Federação dos Plantadores de Cana, Federação Nacional, né, dos Plantadores de Cana, que vai explicar essa luta dos produtores e de alguns usineiros, né, de alguns proprietários de usina, para distribuir diretamente etanol aos postos de combustíveis. Doutor Alexandre, é uma luta difícil romper com esse controle das distribuidoras sobre etanol? Eu diria que é bastante difícil. É uma luta contra poderosos que são contra e querem a manutenção dessa hegemonia, dessa cartelização com relação à venda direta. A gente sempre coloca que nós lutamos por uma opção. As distribuidoras continuarão fazendo o seu papel de distribuidor e comprando das usinas e das destilarias de álcool. Mas abre essa opção para que a usina venda diretamente naquele posto ao lado da usina. Esse etanol vai evitar o passeio dele, às vezes, de 400, 500 quilômetros de distância para viabilizar aquela usina, vendendo um preço melhor, ganhando nesse passeio do etanol e também até dividindo um pouco das margens da distribuidora com o consumidor final, que é o interessa, porque se não for interessante, não conseguimos vender com preço menor, nós não vamos conseguirmos ultrapassar o preço da distribuidora. Então, é importante que, sempre a gente fala, é uma opção que não tem porquê e não tem argumento plausível que seja impedida das usinas vender diretamente para os postos de combustível. Os produtores de cana e alguns usineiros, né, apoiam uma luta na justiça. Qual foi a última decisão da justiça sobre isso? Uma liberação da 10ª Vara Federal de Pernambuco? A 10ª Vara Federal de Pernambuco deu a sentença já, não é mais liminar, que a liminar tinha saído, tinha sido suspensa, não foi derrubada, foi suspensa. E agora saiu a decisão dando o direito das usinas que estão com a ação de vender diretamente aos postos. O setor está preocupado, que não
está querendo trazer nenhuma perda de arrecadação, nem para o governo estadual nem federal. Por isso estamos trabalhando a nível de governos estaduais e federal. Já tivemos 2 reuniões no Ministério da Fazenda para o governo adequar a nova situação. Que quando nós fomos lá no Ministério da Fazenda, foi dito, nós precisamos de uma decisão ou do Congresso, ou da ANP, ou da Justiça, para que a gente se adeque à legislação. Sem essa decisão não pode haver essa adequação. Como a decisão saiu, agora estamos trabalhando nos governos estaduais com relação ao ICMS, para os governos não perderem nenhuma arrecadação, e a nível federal no Ministério da Fazenda. Essa luta, ela tem força no Nordeste. E no Sul e no Sudeste, não há apoio para essa luta? Bom, no Sul e Sudeste, a gente viu logo no começo que várias representações de sindaçucas locais inicialmente foram contra. Hoje eles são neutros. Só basicamente a única que é contrária à distribuição, à venda direta, e os outros sindicatos ficaram neutros, esperando na realidade uma decisão final com relação a essa situação. Vamos ter dia 6 agora de novembro já, uma audiência pública, na qual eu sou palestrante também, lá na Comissão do Consumidor, na Câmara de Deputados, para tratar desse assunto da venda direta. Vamos defender essa tese e sempre colocando, é uma opção, não vai se deixar de vender para as distribuidoras. Só queremos ter essa opção de vender também diretamente para os postos que estão próximos às nossas unidades industriais. Bom, vocês ouviram Alexandre Lima. Alexandre Lima é presidente da Federação dos Plantadores de Cana, Federação Nacional, é também produtor de cana e, além disso, coordena aí, administra uma usina que pertence aos plantadores, é uma cooperativa. É isso, doutor Alexandre? Isso, tem algumas cooperativas lá no Nordeste que foram abertas. As cooperativas foram fechadas e os fornecedores de cana se organizaram e reabrimos a cooperativa para agregar valor, vender o produto final, incentivar aqueles produtores a plantar mais cana e sobreviver do seu negócio. Bom, está aí. Você acaba de ouvir Alexandre Lima, um dos líderes nesse movimento, né, que busca liberar a venda direta de etanol para os postos de combustíveis das usinas, diretamente, sem passar pelas grandes distribuidoras. Agradeço a sua entrevista, doutor Alexandre. Vamos encerrando por aqui, voltamos ao programa. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas na volta você vai ver que produção de café em Rondônia evolui e pode ter safra recorde em 2019. E ainda nessa edição tem informações a respeito do avanço da colheita do trigo no Rio Grande do Sul, que confirma a quebra de produtividade. Nós voltamos já, até mais. Agricultura BR de volta ao vivo nesta quinta-feira. Por aqui é hora de destacar o café. De acordo com dados da Emater de Rondônia, o estado deve bater um novo recorde de produção de café no ano de 2019. De acordo com a entidade, a produção deve alcançar 2.300.000 sacas de 60 quilos do grão. Ao lado, a gente coloca Minas Gerais, a título de comparação, que é o maior produtor de café do Brasil e também do mundo, com uma estimativa em 2018 de 31.800.000 sacas de 60 quilos. Embora Rondônia não seja um grande produtor de café, como é Minas, os cafeicultores do estado ampliaram a produtividade nos últimos anos com a modernização das lavouras e o investimento em novas mudas mais produtivas. Portanto, essa expectativa boa para Rondônia no ano que vem tem a ver com a entrada desses novos cafezais, mudas produtivas e também com um clima favorável à cultura. E de acordo com dados da Conab, a produção de café em 2018 em Rondônia teve um crescimento de 2,1%, principalmente na maioria sobre o café da variedade robusta. Conforme você vê comigo na sua tela, dados da Conab mostram que em 2018 a produção aumentou para 2.200.000 sacas de 60 quilos. A maioria da variedade robusta ou conilon, como também é conhecida, com um crescimento então de 2,1%. Vamos saber então como o clima se comporta para as áreas produtoras de café lá do estado de Rondônia. Juliana Rezende já está aqui conosco. Ju, como fica o clima então para essa região do país?
Olha, Juliana, nos últimos dias as chuvas então vêm acontecendo no estado de Rondônia, isso que garantiu até a ocorrência de florada em alguns cafezais da região. E essas chuvas mais frequentes vêm aumentando a situação de umidade do solo, principalmente em áreas mais ao sul de Rondônia. Nas áreas mais ao norte a umidade varia em torno de 40% a 50% e nas áreas mais ao sul alcança em torno de 60% a 70%. De forma geral, a umidade segue elevada então em grande parte do estado. No decorrer desses próximos dias tem mais previsão de chuva. A gente vai ter muita instabilidade aí bastante frequente no estado de Rondônia, em áreas produtoras de café. Até o dia 6 de novembro, então, chuvas bastante expressivas e abrangentes no estado. Áreas mais ao sul recebem os maiores volumes de água, enquanto no norte a chuva acaba sendo um pouco mais fraca, mal distribuída. No decorrer da semana seguinte, a partir do dia 7, a chuva vai tomar conta, então, de todo o estado de Rondônia, alcançar, então, grande parte das áreas produtoras de café. Tem previsão de acumulados expressivos de até 30 milímetros em todo o estado. E esse cenário persiste até pelo menos o dia 16 de novembro. Chuvas ainda abrangentes no estado, mas mais concentradas e até de forma um pouco mais intensas nas áreas mais ao sul. Tem previsão de instabilidades ganhando força no sul do estado, com volume de até 50 milímetros entre o período do dia 12 até o dia 16 de novembro. Enquanto as chuvas ganham força no sul do estado, enfraquecem nas áreas mais ao norte. A chuva segue um pouco mais fraca, mal distribuída e também irregular. Então, de forma geral, tem previsão de chuva frequente nas principais áreas produtoras de café do estado de Rondônia. Essa situação, então, deve garantir ainda a ocorrência de floradas na região, porque a chuva ainda não vai cessar nas principais áreas de café do estado de Rondônia. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. Até já. Carla. E olha só, o destaque agora é para o trigo. E os problemas climáticos que aconteceram neste ano estão influenciando de maneira negativa nas culturas de inverno. Você acompanha comigo na sua tela dados que a Emater do Rio Grande do Sul trouxe sobre a colheita de trigo no estado e mostra que dentre os 44 municípios de abrangência, a colheita do trigo está em 50%, com rendimento médio de 45 a 50 sacas por hectare. A expectativa inicial, conforme você vê no quadro à sua esquerda, era de produtividade entre 55 e 60 sacas. Especificamente no município de Ijuí, lá do estado do Rio Grande do Sul, o rendimento é ainda menor, em torno de 40 sacas por hectare por conta de geada, chuvas em excessos e ventos. Referente à canola e à aveia branca, a colheita está praticamente finalizada no estado do Rio Grande do Sul. Bom, vamos saber então como o clima se comporta para aqueles produtores da região sul do país que estão ainda fazendo a colheita das culturas de inverno, em especial do trigo. Voltamos a falar com a Juliana. Juliana, como fica o clima então para o Rio Grande do Sul e também o Paraná? Olha, tem previsão de chuva para ambos os estados produtores de trigo do sul do país. A diferença é que algumas áreas do Rio Grande do Sul, principalmente o extremo sul do estado, devem receber chuva bem fraca. A gente volta a ter períodos, então, até de tempo mais seco. A gente teve, então, o enfraquecimento das chuvas em grande parte do Rio Grande do Sul, principalmente em pontos do oeste, sul gaúcho. É esse cenário que garantiu a diminuição dos índices de umidade do solo, que vinham ficando cada vez mais elevados, mas ainda seguem bastante elevados entre o norte gaúcho até o Paraná, com índices que passam de 90%. No decorrer dos próximos dias, tem previsão de chuva em grande parte da região. O norte gaúcho e o Paraná ainda recebem todas essas instabilidades que vão avançar já neste final de semana com a passagem de uma nova frente fria. Não vai ser uma chuva tão volumosa, mas por alguns momentos a chuva vem com força. Então tem previsão até de alguns temporais, mesmo que sejam de curta duração, entre o norte do Rio Grande do Sul, o noroeste também e até a faixa oeste do Paraná. E a expectativa é de tempo firme na metade sul gaúcha, nada de chuva por enquanto, tempo firme predominando e sol aparecendo. No decorrer da semana seguinte, a partir do dia 7, o cenário vai ser ainda de chuva de fraca intensidade. Não tem previsão de instabilidades ganhando muita intensidade. Expectativa, então, de chuvas mais fracas, mas ainda
persistentes no decorrer desta semana. E a tendência é que até o dia 16 de novembro esse cenário siga com instabilidades ainda atuando tanto no Rio Grande do Sul como também no Paraná, mas ainda com volume de água que não deve passar de 30 milímetros. Isso é porque as instabilidades elas vão migrar para as áreas centrais do país, região centro-oeste e sudeste. Então, conforme a chuva ela começa a se localizar em pontos centrais do Brasil, a chuva diminui de intensidade na região sul. Então, vai ser um cenário ainda bastante otimista para os produtores que ainda não finalizaram o andamento da colheita do trigo, tanto no Rio Grande do Sul como também no estado do Paraná. As chuvas enfraquecem no decorrer desses próximos dias, beneficiando os produtores de trigo da região. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Até já então, Juliana, obrigada por enquanto. E a gente fala a respeito, Carla, de um evento que vem aí. Vai ser dia 23 de novembro em São Paulo. A Scott Consultoria promove um grande encontro para debater várias questões ligadas ao agronegócio, em especial à pecuária. Entre os assuntos que estarão em debate estão a provável virada de ciclo pecuário, mudança de governo, incertezas econômicas e também crises institucionais. Nesse cenário, o pecuarista que está nos assistindo pode se perguntar o que esperar dos preços do boi gordo e da reposição para o próximo ano. Isso tudo vai ser abordado nesse evento no dia 23 de novembro. E quem traz para a gente o convite desse evento da Scott Consultoria é o diretor fundador Alcir Torres. Confira. Olá, gostaria de convidá-los para o encontro de analistas da Scott Consultoria, que acontecerá no dia 23 de novembro em São Paulo, capital. O evento será dividido em 2 blocos. O primeiro focará a economia e teremos a presença de André Perfeito, economista-chefe da Spinelli Corretora, Pedro Parente, CEO da BRF, Zena Latif, economista-chefe da XP Investimentos, Décio Zilberstein, do Pensa USP, e Érica Gorga, ex-candidata a deputada federal pelo Novo. Nós trataremos expectativas para o ajuste fiscal, perspectivas para 2019 e a política adotada pelo novo governo. Já para o bloco do boi gordo, teremos as presenças de Ivan Vedequim, da Vedequim Consultores, Leandro Bovo, da Radar Investimentos, Luciano Pascon, CEO do Frigol, Sérgio Dezendo, do CPE e, é claro, os consultores da Scott Consultoria, Iberville Neto e Rafael Ribeira. Os temas abordados serão rentabilidade do confinamento em 2018, expectativa para 2019, exportação de bovinos vivos e de carne bovina, custo de produção da pecuária em 2019 e mais algumas coisas. Faça sua inscrição através do telefone 3343-5111 ou através do sítio encontrodeanalistas.com.br. Nos encontramos lá. Veja no Agricultura BR daqui a pouco, exportação de mamão é recorde na parcial de 2018. E você vai ver também que a colheita da safra 2018-2019 da cebola teve início no final de outubro no Brasil. O Agricultura BR volta já. A Agricultura BR de volta e o nosso assunto agora é o hortifruti. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior e Serviços, a SECEX, no acumulado do ano de janeiro a setembro, o Brasil exportou um número recorde de mamão. Você confere comigo os dados que a SECEX trouxe sobre a receita de exportação de mamão no acumulado do ano. A renda foi de 40 milhões de dólares e superou em 19% os registros do mesmo período do ano passado, que foi de 32.400.000 dólares, e superou também em 14% os resultados recordes de 2014, que foram de 34.400.000 dólares, confirmando a valorização da fruta brasileira. O volume de mamão comercializado no período, porém, ainda está abaixo do que foi comercializado em 2017, que teve excelentes números. De acordo com a Secretaria, o volume no período de janeiro a setembro deste ano alcançou 31.800 toneladas da fruta. De acordo com o CPEA, o ocorrido pode ter sido influenciado pela greve dos caminhoneiros em maio, que restringiu fortemente o carregamento de frutas para o exterior naquele período. De acordo com o CPEA, a colheita da safra 2018-2019 da cebola em regiões super precoces, como a região sul,
teve um volume maior, teve um volume super precoce da região sul do país, da safra 2018-2019, teve início no fim de outubro. O volume ainda deve ser pequeno, com a previsão de aumento para o mês de novembro. Durante o plantio, que começou em maio e foi finalizado em agosto, produtores do Paraná e Santa Catarina, consultados pelo CPEA, tiveram problemas com a falta de água, sendo necessário o replantio das mudas, uma vez que não germinaram satisfatoriamente. Os resultados dessa safra dependem basicamente do comportamento do clima no verão. Isso porque a grande possibilidade de El Niño pode ocasionar chuvas acima do normal na região sul e, consequentemente, prejudicar a produção. Vamos saber agora como o clima se comporta para as áreas produtoras de hortifruti do Brasil. Juliana Rezende participa mais uma vez. Como fica o clima, Juliana, para as regiões sudeste e nordeste do país? Olha, Juliana, tem previsão de chuva ainda bastante persistente e duradoura em áreas produtoras de hortifruti da região sudeste e algumas instabilidades também seguem avançando pelo interior da Bahia. Agora, as condições de umidade do solo vêm aumentando bastante, então em grande parte do sudeste, aos poucos, esse cenário aumenta entre o interior da Bahia, sul do Maranhão e até sul do Piauí também. No decorrer desses próximos dias, tem mais previsão de chuva entre áreas da Bahia, Maranhão e Piauí. Ainda não vai ser uma chuva tão forte e volumosa, mas são pancadas que ainda seguem aumentando as condições de umidade do solo e aos poucos acabam mudando esse cenário. No sudeste, mais uma semana com muita instabilidade. Minas Gerais acaba sendo o estado que deve receber as pancadas mais fortes de chuva nesses próximos dias por conta da passagem de uma frente fria, então tem risco para temporais, mesmo que seja de forma mais rápida e passageira. E esse cenário de chuva um pouco mais intensa, com pancadas mais fortes acompanhadas de rajadas de vento, pode trazer um cenário não muito otimista para as lavouras de hortifruti da região. No decorrer da semana seguinte, entre os dias 7 e 11, o estado de Minas Gerais vai seguir bastante influenciado com chuvas mais intensas, norte do estado de São Paulo também, mas de forma geral a gente vai ter chuva muito espalhada em todos os estados do sudeste. Enquanto que no nordeste a chuva segue avançando cada vez mais em pontos do estado da Bahia, Maranhão e Piauí, e até na faixa leste tem previsão de chuva. Só que a chuva do interior do nordeste, ela não ganha tanta intensidade, ainda são pancadas mais fracas, irregulares e muito mal distribuídas em grande parte do interior da região. No decorrer do terceiro e último período, até o dia 16 de novembro, tem previsão de chuva enfraquecendo na região sudeste, então aquelas pancadas mais fortes que ainda devem acontecer nesses próximos dias perdem um pouco mais de intensidade, o risco para acontecer temporais diminui bastante e o cenário, tanto em áreas produtoras de hortifruti do Nordeste, acaba melhorando ainda mais, porque a gente tem um avanço de áreas de instabilidades até o interior do Nordeste, grande parte da Bahia, Piauí e também Maranhão, seguem recebendo pancadas de chuva cada vez com maior volume de água. Então, o cenário no Sudeste, como tem risco para chuva mais intensa em Minas Gerais, algumas áreas produtoras podem ser prejudicadas por conta de ventos mais intensos e de instabilidades mais fortes. No interior do Nordeste, aos poucos, a chuva avança cada vez mais na região e, com isso, trazem um cenário cada vez mais otimistas para as lavouras de hortifruti, porque conseguem aumentar cada vez mais a situação de umidade do solo no interior nordestino. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até amanhã. Boa tarde. A gente te espera amanhã então, Juliana. Obrigada pelas informações de hoje. Até mais. E olha só, sua participação aqui no Agricultura BR é muito importante para nós. Envie uma pergunta, uma foto ou um vídeo da sua produção pelo nosso WhatsApp. O número aparece aí embaixo da sua tela, é o 67996562266. O Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você vê os números finais dessa edição com a soja em Chicago. E tem também o dólar comercial negociado aqui no Brasil. Agricultura BR de volta, minutos finais desta edição. Você acompanha agora a soja negociada na Bolsa de Chicago, que nesta quinta-feira vem subindo com muita força. Boa recuperação para a oleaginosa, que há tempos vinha perdendo. A alta acontece devido ao anúncio do presidente norte-americano Donald Trump na sua conta na rede social Twitter,
falando a respeito de negociações em tons positivos com a China. Soja, portanto, para entrega em novembro, vem a $8,70 mais 2 por bushel. Posição de janeiro, $8,83 mais 2. A posição de março vem na mesma proporção e a de maio a $9,09 mais 4 por bushel, com as posições subindo mais de 30 centes de dólar por bushel no momento. E agora nós vemos como está operando o dólar no mercado financeiro nacional. O dólar que no começo do programa a gente via oscilava em movimento de queda. Você confere comigo, esta oscilação prossegue de 0,56% a moeda norte-americana em queda, sendo negociada a R$ 3,70 mais 1. E esta edição termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Obrigada pela sua companhia até aqui e até mais.